Bem, pessoal, vamos estudar hoje, novamente, porcentagem. Hoje o foco maior vai ser em fazer exercícios de aplicação de porcentagem. Então vamos aqui. Eu vou ler o primeiro exercício para vocês. Sabendo que 45% de um número equivale a 36, determine esse número. Aqui está dizendo o exercício que 45% de um número que você não sabe, eu vou chamar esse número de x, é 36. Que número é esse? Como que a gente fazia uma conta que era 45% de algum número? Lembrando, na aula passada, 45% é o mesmo que 45 dividido por 100. Esqueça isso aqui por enquanto. Se eu tivesse pedido quanto que seria 45% de 300, por exemplo, você iria pegar esse valor e multiplicar por 300. Então é o que a gente vai fazer aqui. 45% de um número que você não sabe, que eu dei o nome de x, vou colocar em azul aqui, é 36. A ideia é transformar isso daqui em uma equação do primeiro grau que a gente já estudou. 45% é o mesmo que 45 partes de 100, vezes x. E isso tem que ser igual a 36. 45 vezes x, então a gente tem que vai ser 45x dividido por 100. O 100 está aqui embaixo. É igual a 36. O que você vai fazer aqui? Esse 100 está dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 45x igual a 36 vezes 100. Então vai ficar 45x igual a, multiplicar por 100, aumenta duas casas. Então fica 3.600. Eu quero encontrar o x. O 45 está multiplicando o x. Então, ele vai passar dividindo. Vai ficar 3.600 dividido por 45. Que a resposta, então, que a gente vai obter é 80. Ou seja, 45% de 80 é 36. Então, aqui é a nossa resposta. O número tinha que ser 80. Esse é um método de resolver o exercício. Tem outro? Tem. Mas esse método que eu acabei de fazer é bom, que aí você já relaciona ele com a equação do primeiro grau, que vai ser útil de agora para frente, sempre. Outro jeito é usando a regra de 3. Como que você vai fazer esse exercício usando regra de 3. Quais são as grandezas que você tem? Você tem a grandeza porcentagem e você tem a grandeza número. Eu vou colocar como se fosse dinheiro. Vou colocar como se fosse dinheiro, só para ficar mais motivador o estudo. O que você tem? Você tem que 45% do número é 36. Então, você quer saber que número é. Então, x é aqui, o número é 100%. Então, o que a gente vai fazer? Como as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se aumenta um, a outra aumenta, é só
fazer a divisão. 45 por 100 igual a 36 dividido por x. Esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Você tem uma equação do primeiro grau, onde tem divisões, multiplica cruzado. Então vai ficar 45 vezes x, é 45x, igual a 36 vezes 100, que é 3.600. Observe que chegou na mesma parte anterior. X está multiplicando 45, então 45 vai passar dividindo. Novamente, x é igual a 80. Então, de duas maneiras, a gente conseguiu achar a resposta, que é 80. Então, esse é o primeiro exercício de hoje. Agora, vamos para o segundo exercício. O exercício diz o seguinte: uma televisão que custava R$900 teve um aumento de R$50. Qual foi o percentual de aumento? Ou seja, quer saber a porcentagem desse aumento. A TV, custava R$900. Ela aumentou R$50. A pergunta é: esses R$50, esse aumento, equivale a quanto percentualmente? Você tem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer usando regra de 3. Você tem, novamente, a porcentagem e você tem o dinheiro. Vamos interpretar esse problema aqui. A televisão custava R$900. 900 embaixo do dinheiro. Então, esse é o valor total da TV. É 100%. Ela aumentou R$50. Então, ela passou a ser... Desculpa, aqui. Ela passou a ser R$950. Qual que é a porcentagem equivalente a R$950? Vamos fazer essa conta. Novamente, por ser regra de 3 e as grandezas serem diretamente proporcionais, o que são grandezas diretamente proporcionais? Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Ou se não, você pode analisar. Se essa diminui, a outra tem que diminuir. Ou seja, as duas caminham juntas. Observe que se você aumentar a porcentagem, aumenta o dinheiro. Ou vice-versa. Então, você tem que 100 dividido por x é igual a 900 dividido por 950. Você vai multiplicar cruzado para cair em uma equação do primeiro grau. Então, ficou 900x igual a 950 vezes 100. Multiplicar por 100 é aumentar 2 zeros no final. Então, você tem 95 mil. O que você vai fazer? Vai ficar 95 mil dividido por 900. Aqui eu já posso facilitar as contas cortando esses zeros. Então, por enquanto, você tem x igual a 950 dividido por 9. Quanto que é 950 dividido por 9? Vou fazer aqui pelo espaço. Então, x vai ser 105,56 aproximadamente. Então, 950 equivale a 105,56%. Mas observe a pergunta novamente. Eu vou ler ela para vocês.
Uma televisão que custava R$ 900 teve um aumento de R$ 50. Qual foi o percentual de aumento? Não é a porcentagem nova, é do aumento. Então, o aumento era 100%, passou a 105,56. Então, o aumento, na verdade, é de 5,56%. Porque é só o aumento, não é o valor novo da TV. Não é a porcentagem nova da TV. Então, esse foi mais um exercício. Vamos para mais um exercício. O exercício diz o seguinte: um terreno que custava R$ 50.000 há 2 anos teve uma valorização de 16,5% nos últimos 24 meses. Qual o valor atual do terreno? Então vamos aqui. O terreno custava R$ 50.000. R$ 50.000. Há 2 anos teve uma valorização de 16,5% nos últimos 24 meses. Qual o valor atual do terreno? Então, novamente, podemos usar a regra de 3 ou podemos usar porcentagem. Vamos usar uma regra de 3 aqui. O terreno, novamente, as grandezas são porcentagem e o dinheiro. O terreno custava 50.000. Esse é 100% do valor do terreno. Mas ele teve uma valorização de 16,5%. Então, você não vai colocar aqui 16,5%. Você vai colocar 116,5%. Por quê, professor? Porque sofreu uma valorização, então é aumento do 100% com os 16,5%. E você quer saber qual valor que a gente vai obter? Grandezas diretamente proporcionais, então você vai ter 100 dividido por 116,5 igual a 50.000 dividido por x. Você vai multiplicar cruzado. Então, você vai ter... Vou fazer aqui nesse espaço aqui, ó. Tem mais um pouco de espaço. 100 vezes x dá 100x. Igual a... Quando você fazer 116,5 vezes 50.000, você vai obter 5.825.000. O 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 5.825.000, que é os 5 milhões, dividido por 100. Dividir por 100, tira dois zeros aqui. Então você ficou com R$ 58.250. Então, um terreno que custava 50.000, com uma valorização de 16,5%, passou a valer R$ 58.250. Vamos agora para o último exercício de porcentagem. Depois a gente vai passar para uns exercícios de juros simples.
uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos e meninas tem a turma? Então vamos aqui. A turma possui 40 alunos. Então é o total. 45% são meninos. Então vamos primeiro fazer os meninos. Como que você vai fazer? 45% de 40. 45% é o quê? É 45 dividido por 100, ou seja, 45 partes de um total de 100, vezes 40. Aqui é o mesmo que T1, você vai multiplicar em cima e multiplicar embaixo os denominadores. Quanto que é 45 vezes 40? Você vai ter 1.800. Embaixo, 100. Divisão por 100, corta 2 zeros aqui, nesse caso. Então, você tem 18 meninos. Você poderia agora fazer 55% de 40 e achar as meninas. Mas você também pode usar o fato de que se 40 alunos, 18 são meninos, então implica que 22 são meninas. Então você tem de 40 alunos, 18 meninos e 22 meninas. Então vamos agora nos exercícios de juros simples. Vou ler para vocês. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então, a pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa, é o I, de 2% ao mês durante 14 meses. Isso a juros simples, ou seja, a taxa de juros incide apenas no valor inicial do capital aqui. Se você tem uma taxa de 2% ao mês e você tem 14 meses, então os juros em porcentagem vão ser 2 vezes 14. Então dá 28% que a gente vai ter de juros ao final de todo o processo. Então você vai fazer 28% de 1.200. Como faz isso? O que é 28%? 28 dividido por 100. Você vai multiplicar por 1.200. 28 vezes 1.200 vai dar exatamente R$ 33.600 nesse caso, dividido por 100. Então, corta aqui, corta 2 zeros aqui. Quando não tem 2 zeros para cortar, é caminhar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 336. Ou seja, gente, esse aqui é os juros, ou seja, é a gratificação que ele recebeu por aplicar os R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Então esse é o acréscimo que ele ganhou. Mas o montante, lembrando que o montante é o capital mais os juros. Se ele tinha 1.200 e ganhou de gratificação 336, então ele ficou no final, ou seja, com montante de R$ 1.536. Vamos agora no último exercício.
Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob a taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Então, ele quer descobrir o capital sobre o regime de juros simples durante 2 anos a uma taxa de 5% ao mês. E o montante é exatamente R$ 26.950. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que a taxa de juros está ao mês e o tempo está em anos. Você tem que colocar elas no mesmo padrão. Então, o que eu sugiro é converter os anos para meses. 2 anos, então é 24 meses. Então, o que você tem? Você quer saber um valor do capital, posso chamar ele de X, para gente se familiarizar, tal que depois de 24 meses a uma taxa de 5% ao mês, rendeu ao total R$ 26.950. Se a taxa de juros é de 5% ao mês e você tem 24 meses, a primeira coisa que você vai verificar é a porcentagem total desses juros. Então, é 5 vezes 24. Quanto que é 5 vezes 24? 5 vezes 24 é 120. 120, por abuso de notação, vou colocar a porcentagem aqui. Então, você tem 120% de taxa de juros totais. O que você vai fazer? Você sabe que o seu capital mais os juros, que é os juros de 120%, é igual a 26.950. Aqui eu vou colocar de X. Uma ideia para facilitar esse entendimento. O capital é 100%, é o inicial, mas você tem mais 120% dele. Por quê? Por causa que foi 5% ao mês de 24 meses. Então, você tem, na verdade, aqui 220% do capital que a gente chamou de X é 26.950. Novamente, por quê? Porque 26.950 é um montante, que é a união do capital, esse capital aqui é 100%, com mais 120% do capital, 120 proveniente do tempo e da taxa. Como que você faz essa conta? 220% é 220 dividido por 100 vezes o X, igual a 26.950. Observe a importância da equação do primeiro grau em problemas de juros simples. Aqui, na verdade, é o mesmo que tiver 220 vezes x, então você vai obter 220x. Esse com esse, deu esse. Dividido por 100, igual a 26.950. Esse está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, você ficou com 220x igual a 26.950 vezes 100. Então, vai ficar 26.950, coloca 2 zeros,
Então você ficou com 2.695.000. Mas o 220 está multiplicando, você vai passar para lá dividindo. Então vai ficar x igual a 26.950. Desculpa, 2.695.000 dividido por 220. Quando você fazer a divisão de 2.695.000 por 220, você vai obter, aqui não tem espaço, eu vou colocar aqui. Quando você fazer essa divisão, você vai encontrar 12.250. Esse é o capital que você estava procurando. Se você pegar R$ 12.250 e investir por 2 anos ou 24 meses a uma taxa de 5% ao mês, no final do processo, no final da aplicação, você vai ter um rendimento total de R$ 26.950.